Esses caçadores estão na vanguarda de uma nova era na pesquisa de dinossauros. Eles fazem parte de uma missão científica que, se bem sucedida, poderá trazer de volta o mundo perdido dos dinossauros. Eles estão procurando pelos fósseis derradeiros. Criaturas que morreram há milhões de anos e ainda permanecem intactas, preservadas em âmbar. Âmbar é o empresário de serviços funerários da natureza. Os animais, plantas e insetos por eles sepultados proporcionam um instantâneo único da vida há milhões de anos. Âmbar está também em alta demanda por sua beleza e, é claro, devido à sua raridade. Somente 20 locais em todo o mundo produzem âmbar. Esse é um deles, a República Dominicana, na ilha caribenha de Hispaniola. Âmbar já era estimado pelos nativos quando exploradores espanhóis chegaram aqui há 500 anos. Hoje, os alvoroçados mercados e ruas de São Domingos, capital do país, abrigam um vivo comércio desse ouro fóssil. Turistas aos milhares vão em multidões aos comerciantes na procura de pechinchas em termos de joias de âmbar e curiosidades fósseis. Essa ilha também atrai caçadores profissionais de âmbar, como Roy Larimer. Outrora um negociante de diamantes, ele mudou para âmbar de maneira total. É grande a procura por joias, mas também pela ciência. A caçada de âmbar é paleontologia de alto risco. Roy está indo no encalço de novos fósseis que revelam impressionantes descobertas sobre a vida há milhões de anos. Essa barata tem 20 milhões de anos de idade. O âmbar preservou o que ela comeu, o código genético em suas células e a atmosfera em que ela viveu. As minúsculas bolhas de âmbar poderiam até conter o ar que os dinossauros respiraram há 65 milhões de anos. O âmbar mais raro e mais caro é o azul. Um pedaço como esse pode valer $2.000. Mas quando Roy percorre os mercados, está menos preocupado com a cor do que com o que o âmbar contém. Para fazer melhor negócio, Roy compra os lotes. Um único fóssil pode valer mais que todo o resto junto. Esse jogo de blefe requer cabeça fria e fisionomia inexpressiva. Os competidores de Roy são colecionadores particulares. Para vencê-los na obtenção dos melhores fósseis, Roy e o geólogo Manuel Esral de Binem vão em busca da fonte. São arenitos. Você vê que a paisagem é muito peculiar. E aí o que você viu, você vê no topo dos morros. A natureza leva pelo menos 1 milhão de anos para criar um pedaço de âmbar. Há 20 milhões de anos, antes dessas montanhas existirem, imensas florestas cobriam a baixa ilha de Hispaniola. Uma espécie já extinta de árvore himenial medrou aqui, produzindo grandes fluxos de resina que eventualmente endureceu. Quando as árvores morreram, elas foram levadas para os rios e o lento processo de fossilização começou. Depois que a resina afundou, o limo e a lama a enterraram. Depois de milhões de anos, camada após camada foi comprimida até que imensas pressões endureceram a resina, transformando-a em âmbar. Mais tarde, os continentes colidiram, empurrando e dobrando as costas em montanhas. Hoje, Roy e Manuel estão seguindo as pistas geológicas deixadas por essas antigas rochas marinhas no fundo das montanhas. Em todo o caminho, fossos foram escavados terra adentro. Eles alcançaram Lataca, uma das fontes principais de âmbar dominicano.
Algumas dessas entradas, feitas à mão, chegam a até 60 metros de profundidade. Dentro, a umidade é sufocante. A temperatura pode alcançar 38 graus. Para os mineiros, extrair âmbar é trabalho árduo e perigoso. Chuvas tropicais são frequentes e os túneis rapidamente inundam. O teto da entrada escavada não tem suporte e poderia ruir a qualquer momento. Lataka já tirou a vida de vários mineiros. A maior parte desses homens viu seus amigos saírem mortos ou feridos. Ainda assim, a busca por âmbar os faz prosseguir. A mina pode render vários quilos por dia, muitos deles contendo fósseis. Os blocos de âmbar bruto muitas vezes não têm mais do que alguns centímetros de comprimento. A sujeira e a escuridão fazem com que seja difícil para Roy ver se há ali algum fóssil valioso. Na vila de mineração próxima, Roy faz um negócio final antes de se dirigir para casa. O âmbar é considerado uma pedra semi-preciosa mesmo sem fósseis. Alguns pedaços ele vai moldar em joias, outros ele venderá para colecionadores. Quando eles voltam a Nova York, esses caçadores de âmbar viajarão de volta no tempo, até a era dos dinossauros. O Museu Americano de História Natural em Nova York é onde os verdadeiros caçadores de âmbar ficam face a face com o mundo fictício de Jurassic Park. O sonho de David Grimaldi é usar âmbar para reconstruir os mundos extintos do passado distante. Fascinado por insetos quando garoto, ele é agora uma autoridade mundial em insetos extintos, examinando milhares de pedaços de âmbar por ano em busca de novas espécies. Nunca fica chato. É quase uma obsessão examinar esse material. A excitação nunca para. E eu já vi centenas de milhares de pedaços de âmbar dominicano. E quando você acha alguma coisa nova que você nunca viu antes, ainda é mais sensacional. Essa lagartixa obviamente lutou para ficar viva enquanto a resina arrastava-se sobre ela. Uma radiografia revela que a espinha está quebrada em vários lugares, testemunha poderosa de seu instinto por sobrevivência. Enquanto a lagartixa atacada lutava desesperadamente para se libertar, ela quebrou a espinha e morreu. Naturalistas têm há muito se fascinado pelas propriedades do âmbar, mas poucos perceberam que os fósseis eram importantes. Só recentemente percebeu-se todo o potencial do âmbar. A tecnologia revelou um nível de preservação que era inesperado. Tecidos macios, partes como músculos e órgãos estão intactos. Estão totalmente secos e lindamente embalsamados. Os antigos agentes funerários egípcios teriam ficado com inveja desse tipo de embalsamamento. Os ancestrais de minúsculas criaturas como essa formiga e essa primitiva centopeia estão entre as mais velhas formas de vida na Terra. De fato, David Grimaldi acredita que os insetos são fundamentais para a história da vida. Para cientistas como eu mesmo, interessados no estudo, na história e na evolução da vida, insetos são uma coisa natural para se estudar. Eles são os organismos mais diversos na Terra. E estão também entre os mais primitivos animais terrestres. Esses termos, insetos provavelmente são, evolucionariamente, as mais bem-sucedidas formas de vida em nosso planeta. Apesar de gostarmos de pensar que a raça humana domina nosso planeta, os insetos verdadeiramente mandam na Terra.
Seu reinado começou há 440 milhões de anos. Nenhuma outra criatura pode competir com eles. Dos polos aos trópicos, prosperam na terra e vivem em tocas profundas. Eles se refugiam na água e enchem o ar. Visto de perto, parecem terríveis criaturas vindas de outro mundo. Ainda assim, eles vivem entre nós. Isso é um pedaço âmbar dominicano que contém uma abelha comum, sem ferrão, a Proclibe dominicana. Grimaldi está no limiar da fronteira final da paleontologia. Com um microscópio eletrônico, ele está caçando tecidos fossilizados, células e moléculas em um pedaço de âmbar. Aumentado 20.000 vezes, o esponjoso tecido cerebral dessa abelha, muito extinta, torna-se claramente visível. Sacobrônquios jazem amarrotados como um paraquedas usado. Porções de pólen de uma planta desconhecida cercam a ponta de sua cauda. Ao ver tão espetacular preservação, Grimaldi encarou uma possibilidade atormentadora. Se células individuais sobrevivem, poderia o DNA, o código genético dentro delas, sobreviver também? Mais intrigante ainda, poderia o sangue desse entumecido carrapato conter o DNA de sua vítima muito extinta? Em Jurassic Park, os cientistas usaram sangue de um mosquito para clonar os dinossauros. Mas extrair DNA de um inseto e cloná-lo é trabalho demorado e delicado. Abrir um pedaço de âmbar é tão complicado quanto cortar um diamante. O âmbar deve ser cortado tão perto do inseto quanto possível. Perto demais, irá destruí-lo. Não perto o bastante e ele permanece encoberto. Se o corte for preciso, o âmbar partirá bem no meio do inseto, revelando o tecido perfeito, sem danos. Depois que Grimaldi expõe o tecido, ele deve rápida e cuidadosamente extraí-lo para evitar contaminação. Grimaldi compara o processo a desenrolar uma múmia. Uma célula antiga, não importa o quanto esteja preservada, pode conter somente 2 trilionésimos de um grama de DNA. Só depois de uma década de tentativas, os cientistas do Museu Americano de História Natural finalmente acertaram o grande prêmio. Eles extraíram com sucesso o DNA de um cupim como este. Somente 300 fragmentos de DNA sobreviveram entre os milhões. Mesmo assim, ainda dentro de seu alcance estava o projeto genético de um animal que não é visto há 20 milhões de anos. A ciência chegou um passo mais perto de Jurassic Park. Agora a questão era: poderia o DNA tão velho quanto os dinossauros também sobreviver? Essa lagarta achada no Líbano é uma dentre várias de sua espécie já encontradas. Ela provavelmente viveu na mesma floresta e comeu as mesmas folhas que os dinossauros há 120 milhões de anos. Em 1993, no mesmo dia em que Jurassic Park estreou, notícias de que o DNA de outro fóssil libanês havia sido recuperado fez com que todos perguntassem: dinossauros podiam realmente ser trazidos de volta à vida?
Enquanto essas histórias faziam manchetes, David Grimaldi estava à beira de uma descoberta espantosa. Um dia, um colecionador amador de âmbar trouxe a notícia que Grimaldi esperava anos para ouvir. Grimaldi pegou a estrada imediatamente e dirigiu-se não para alguma selva exótica, mas para Nova Jersey. Ali, enquanto a terra estava sendo limpa para a construção de novas casas, os trabalhadores descobriram um grande filão de âmbar datando de antes dos dinossauros. O local estava além dos mais selvagens sonhos de Grimaldi. Minha reação imediata foi ficar um pouco atordoado quando ele me mostrou aquele âmbar. Eu estava talvez meio descrente. E realmente, só depois que ele me trouxe para esse local, é que eu verdadeiramente acreditei que havia essa abundância em uma área específica. Grimaldi e sua equipe trabalharam contra o relógio para recuperar o máximo de âmbar possível. Para evitar que outros caçadores de âmbar explorassem o local, sua localização exata foi mantida em segredo. O âmbar está logo abaixo da superfície. Esse pedaço de âmbar que acabou de sair é realmente maravilhoso. É parte de um escoamento de âmbar. Mas é provável que tenham insetos dentro desse pedaço em particular. O âmbar data do período Cretáceo, há 90 milhões de anos. Pedras realmente bonitas. São muito bonitas. Clonar dinossauros ainda é ficção. Mas pedaço por pedaço, o âmbar está ajudando David Grimaldi a reconstruir o mundo em que eles viveram. Gemstone. Nice one. Esse local vai ser um dos melhores depósitos cretáceos do mundo. Pode não ter dinossauros, mas tem uma ordem notável de flores fósseis preservadas na argila. Isso, mais os âmbares e as centenas de variedades e espécies de insetos e outros organismos preservados nos âmbares nos dão uma noção sem igual da ecologia de uma comunidade cretácea. Esse pedaço de âmbar contém a formiga mais velha de que se tem notícia. E com ela, as sementes de uma revolução que alteraria radicalmente a paisagem e mudaria o curso da vida na Terra. Esse é o verdadeiro Jurassic Park. Um mundo viçoso, verde, primitivo. Era cheio de plantas gigantes, como a samambaia, que chegava a ter 12 metros de altura e possuía folhas venenosas para se proteger dos dinossauros famintos. Plantas fósseis, como aquelas achadas em âmbar, ajudaram Jenny Evans, do Jardim Botânico Real de Londres, Inglaterra, a recriar esse mundo antigo e exótico. Antes do Cretáceo, antes das primeiras plantas delicadas, os ambientes pareceriam bastante estranhos para nós. Haveria muito pouca cor em termos de pétalas, mas havia um monte de tipos diferentes de verde. E havia as frondas escondidas de samambaia, que seriam vermelhas ou cor-de-rosa. Mas essa teria sido a única cor que se poderia ver. Os dinossauros evoluíram em um mundo sem flores coloridas ou perfumadas. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Essa é a flor mais velha. Preservada em âmbar, ela desabrochou em uma árvore parecida com um carvalho em alguma primavera distante. Somente o âmbar captura em detalhes tão vívidos o momento em que as plantas florescentes dominaram a terra. Essa é a aparência que as primeiríssimas plantas florescentes teriam na metade da era Cretácea, há 100 milhões de anos. Cada uma das pequenas bolhas amarelas é uma flor completa, com tudo que tinha direito. E nessa flor nós vemos várias coisas que a fazem completamente diferente de tudo que já houve antes. A primeira coisa é que as sementes, na verdade, estão protegidas dentro de uma casca, o que significa que elas têm muito mais probabilidade de amadurecer e germinar para a próxima geração. Em segundo lugar, essas plantas estavam, na verdade, usando insetos para carregar pólen de uma planta para outra. As flores marcaram o início de um novo modo de reprodução. Pela primeira vez, sementes tinham que ser fertilizadas pelo pólen de outra planta.
Para completar o ato sexual, uma terceira participação era necessária. Atraídos por pétalas brilhantes, néctar doce e aromas poderosos, os insetos tornavam-se os cúmplices involuntários do sexo vegetal. O resultado foi uma explosão de cores. Sem flores, nosso mundo seria irreconhecível. Hoje elas compõem bem mais de 90% de todas as espécies vegetais. Essas plantas realmente representam uma grande revolução na estrutura vegetal. E sem elas não haveria qualquer vida humana na Terra. Essas plantas existem do Ártico aos trópicos e nós dependemos delas de muitas maneiras para toda a nossa comida. Por causa do âmbar, o verdadeiro Jurassic Park está ganhando vida. Os caçadores de âmbar são movidos pela certeza de que ainda mais segredos jazem escondidos nessa joia notável, esperando para serem descobertos. Insetos, desconhecidos pela ciência. Dramas da vida real congelados no tempo. Detalhes mínimos nunca vistos antes. E finalmente, talvez, o ardiloso inseto que logo antes de morrer perfurou a carne de um dinossauro e se alimentou com seu sangue.